Graça e paz, povo de Deus. Aqui é o professor Clarques, mais uma vez. E no dia de hoje estaremos a ter a aula número 2 com o tema Salvação e Certeza de Salvação. Abramos a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: E ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O que é salvação? A palavra salvação, segundo o dicionário da língua portuguesa, é o ato de salvar. E salvar quer dizer livrar alguém de uma situação perigosa, constrangedora. Então podemos definir no nosso contexto que salvação é o livramento do pecado e da sua condenação. A palavra de Deus diz em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. Em outras palavras, que a sentença, o juízo do pecado é a morte. E quando fala de morte, fala essencialmente de duas coisas. A primeira, o inferno propriamente falando, que é o lugar onde Deus vai lançar todos aqueles que cometem o pecado. E em segundo lugar, fala de uma vida aqui na terra sem paz, sem descanso, sem alívio no espírito e na alma. Então, salvação é o livramento do pecado. Então, para nós entender melhor o que é salvação, precisamos entender o que é pecado. Segundo a palavra de Deus, pecado é a quebra da lei de Deus. Quando Deus instituiu a sua vontade, a sua lei, a sua palavra, e desde o momento em que o homem desobedeceu a essa lei, desobedeceu a palavra, a vontade, a lei de Deus, o homem pecou. A palavra de Deus mostra que depois de Deus ter criado o homem, o primeiro homem, nesse caso Adão, Deus colocou ele no jardim. E depois de ter colocado ele no jardim, Deus estabeleceu uma lei para ele, dizendo que do fruto de toda a árvore que você encontra no jardim comerás, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso está em Gênesis 3:17. Mas nós vemos que Adão desobedeceu a Deus. E quando ele desobedeceu a Deus, aí veio a morte. E salvação, amado irmão, é o livramento do pecado e da sua condenação. Quando nós olhamos para Jesus, nesse caso, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus tira os nossos pecados, Jesus nos liberta dos nossos pecados, Jesus nos dá paz e alegria, porque unicamente Ele é o autor da nossa salvação. João 14,6, conforme eu já disse, Atos 4,12, que diz que em nenhum outro há salvação a não ser no nome de Jesus. Apenas o Senhor Jesus Cristo pode salvar. Apenas o Senhor Jesus Cristo pode libertar o homem do pecado, porque unicamente Ele pagou o preço naquela cruz. A palavra diz assim que Ele fez o nosso pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a salvação é a libertação do pecado e da sua condenação. Mas há aqueles momentos que, apesar de não sermos salvos, ainda assim nós duvidamos da nossa salvação. E aí onde o apóstolo Paulo, neste mesmo livro, no livro de Efésios, capítulo 6, ele diz tomando o capacete da salvação. Em outras palavras, muitas das vezes nós duvidamos da nossa salvação. Muitas das vezes nós, apesar de sermos salvos, apesar de termos recebido Jesus, mesmo assim, quando na igreja fazem um apelo de salvação, nós vamos lá mais outra vez porque nós duvidamos da nossa salvação. E o único meio de nós vencermos essas dúvidas é pela palavra de Deus. É na palavra de Deus onde nós encontramos a convicção da nossa salvação. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, meu irmão, creia que você é salvo porque você aceitou Jesus. Desde o momento em que eu e você aceitamos a Jesus, todos os nossos pecados foram pagados. Segundo Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. O que significa que
quando aceitamos a Jesus, o nosso passado é apagado e Jesus Cristo começa uma nova história. E é uma questão de fé que vem quando nós recorremos à palavra de Deus. Creia na palavra de Deus, e você terá a certeza completa da sua salvação. Palavra do Senhor.